Inspirar confiança para o seu cliente vale mais do que 1000 qualificações. Não existe posicionamento sem narrativa, sem uma comunicação inteligente, sem emoção e sem o poder da história. Então eu trouxe aqui para você narrativa e comunicação. Você pode vender um serviço de organização de eventos caro, no high ticket, com o poder das técnicas de narrativa. E eu trouxe aqui algumas estratégias que você pode usar. Uma coisa é evitar colocar o seu preço, por exemplo, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 150 mil. Traga sempre um valor quebrado, porque isso psicologicamente é melhor para a pessoa digerir. Por isso é que as lojas utilizam esse tipo de coisa. Então eu coloquei aqui um exemplo. Em vez de falar 30 mil ou 31 mil, fala 30.597. Um outro ponto é o efeito desapegada. Quando você falar o seu preço para o seu cliente, não fique justificando e muito menos gagueje o seu preço. Uma coisa é você falar, o cliente perguntou, qual é o valor, qual é o preço, Márcia? Me fala. Aí eu falo, o preço é 30 mil. Outra situação é o cliente perguntar, qual é o preço, Márcia? E eu falo, 30.597. Esboço um leve sorriso e paro aqui. Eu não fico justificando. Imagina eu dizer, o meu serviço é 30.597, mas é porque eu tenho muitas pessoas na equipe, mas é porque eu ainda tenho que dar nota. Percebe que eu estou justificando o meu preço? E isso não é bom. Você simplesmente fala o preço e cala. E espera o cliente perguntar para você, Márcia, mas esse valor tem alguma negociação? O que está incluso? Temos como negociar? Qual é a forma de pagamento? Como é que eu posso pagar isso para você? Tem que ser tudo à vista? Aí você vai negociar, mas você, de forma alguma, negocia o preço. Ponto importante é sobre ancoragem. Já peguei propostas de alunas que eu corrigi isso, que é, elas colocam lá o preço, 30 mil reais, mas eu te faço por 10 mil. Percebe que não tem muita lógica. Como é que um serviço que custa 30 mil baixa para 10 mil reais? No mínimo você desconfia. Então, evite usar esse tipo de ancoragem. Ancore em outra coisa. Ancore usando, por exemplo, os seus diferenciais. Ancore usando a narrativa do alto valor, de que ao contratar você, o cliente não está tendo um custo a mais para o evento dele, ele está, sim, fazendo um investimento. E por que um investimento? Porque quando tem uma organizadora de gabarito, de alto nível como você, o evento dele vai ser mais bonito, vai ser um evento perfeito, vai ser um evento econômico, mais inteligente nos custos e vai ser um evento muito bem organizado que vai projetar muito a imagem do seu cliente. Uma outra coisa é sobre a narrativa, é contar histórias. O ser humano, ele naturalmente adora histórias, não tem coisa que prenda mais a nossa atenção. Basta a gente pensar quando a gente era pequeno, o que era que a gente mais amava na vida? Era quando a nossa mãe, à noite, a nossa tia, a avó, ia ali e contava uma historinha pra gente. Ainda hoje, os posts, os filmes que mais prendem a gente são aqueles filmes que têm uma boa história. E na hora da venda não é diferente. Toda história tem um poder incrível de gerar sentimentos em quem ouve a gente. E tem 4 sentimentos básicos que a história gera: alegria, raiva, medo e esperança. Eu trouxe aqui os 4 para te apresentar e você vai analisar dentro do seu script, dentro da narrativa, qual desses sentimentos cabe você usar na sua narrativa na hora de sentar com o seu cliente. Alegria traz entusiasmo, felicidade, euforia, êxtase e vibração. Quando é que você pode usar isso? Quando você for falar do evento, do dia da abertura, das festas que terão no evento, de quanto aquele evento vai ser bonito.
Agora, muita atenção. É importante você conhecer a personalidade do seu cliente para entrar com uma dessas emoções. Se for um cliente de personalidade mais fechada, você não vai conseguir entrar com esse sentimento da alegria. Por quê? Porque às vezes a pessoa não está aberta, é uma pessoa mais sisuda, mais tímida, e tem um segundo tipo de sentimento, que é raiva, revolta, ação, inquietação, indignação, choque e motim. Quando é que você vai entrar com esse sentimento? Quando, na conversa com seu cliente, você perceber que ele já passou por alguma situação desagradável em um evento que ele fez, quando ele já passou por uma situação de uma organizadora de eventos que atendeu ele mal, e ele ficou muito aborrecido, muito chateado, ou quando vocês identificam o inimigo comum, que é um fornecedor que fez uma entrega que não foi bacana. Tem cliente que fica chateado com impostos e taxas altas para pagar. Então, você vai fazer esse rapport com o cliente. O que é o rapport? Você vai chegar no sentimento parecido com ele. Você vai ser espelho dele. E tem um terceiro sentimento, que é o medo. Aqui, a cautela, o desânimo, o pavor, o receio, a repugnância, a insegurança. E alguns clientes vão comunicar isso para você, mesmo que ele não comunique. É importante você saber que o cliente ele tem 3 principais medos. Ele tem medo de ter prejuízo no evento dele, eles até verbalizam isso. Será que eu vou ter que vender meu carro? Não sei se já aconteceu com você, comigo acontece demais. Eu vou vender meu carro para pagar prejuízo. O segundo medo, ele tem medo de perder tempo, de ter que deixar de fazer o consultório, de deixar a empresa dele, as reuniões dele para cuidar do evento. E o terceiro medo diz respeito à reputação e à vaidade dele. Ele tem medo do evento ser ruim, do evento ser mal organizado e ele ferir a reputação e a imagem dele perante as pessoas. E tem um quarto sentimento que é a esperança. Esperança vem inspiração, renascimento, possibilidade e confiança. É quando aquele cliente ele não vislumbra o sucesso do evento, mas você viu. E aí você vai trazer aquela inspiração, aquela esperança de que vai dar certo, olha aqui essa possibilidade, olha esse tanto de patrocínio que a gente pode captar. Então, como é que você vai usar esses 4 sentimentos a seu favor na hora daquela sua narrativa, na hora daquela sua conversa? Pensa nisso, coloca aqui nos comentários, traz isso para mim, que eu vou adorar. Um outro ponto que você precisa ter em mente é qual é a causa central da sua empresa? Qual é a sua causa? Qual é o seu propósito? O que é que leva você a fazer o que você faz hoje? Por que você decidiu ser organizadora de eventos? É importante você saber disso. Quando a gente fala de comunicação aqui, eu não estou trazendo só uma comunicação que você vai falar e usar com seu cliente. É com os seus colaboradores também, com os seus sócios, com os seus fornecedores. Olha como é mágico isso, você está numa reunião com os seus fornecedores, com o time do evento e você falar da sua causa. O que é que o seu cliente está buscando e querendo? Tenha sempre isso na sua cabeça para você comunicar e para você, não fugir disso. Qual é o problema e o inimigo comum que o seu cliente está enfrentando e que você pode enfrentar isso junto com ele? É desorganização? É o desafio de conseguir patrocínios? Entre nessa guerra, entre nessa briga junto com ele. Quando ele encontra você, o que é que você soluciona? Você tem clareza disso? Qual é a solução que você leva para o seu cliente? Além de saber disso, é muito importante que você comunique isso em todos os seus materiais. Um outro ponto, não venda uma lista de entregáveis para o seu cliente. O seu cliente está cansado de saber que você tem checklist, que você tem planilhas, que você sabe fazer orçamento, que você sabe entrar em contato com fornecedores, que você sabe vender visita técnica.
Ok, para além disso, o que é que o cliente quer? O que é que o cliente espera de você? Então, fale das suas conquistas, fale dos seus valores, fale de sentimentos e fale principalmente das suas realizações, daqueles clientes que ficaram felizes quando você atendeu eles. E algumas técnicas infalíveis. Na sua comunicação, troque o eu por você. E aqui vem uma coisa que a nossa vozinha ensinou pra gente, que às vezes a gente esquece, que é: ouça mais do que fala. Por isso que a gente tem 2 orelhas e uma boca. Quanto mais você está disposta a ouvir o seu cliente, mais coisa você vai descobrir sobre ele, mais sentimentos, mais desejos, mais emoções, e você vai conseguir trabalhar muito com esses sentimentos. Fale menos qualificações suas e mais resultados que você gerou, porque no final do dia é isso que importa para o cliente. Você pode falar tudo sobre você. Eu posso falar 1000 maravilhas sobre mim, mas ninguém melhor para falar de mim do que o meu cliente sobre o que eu consegui fazer com que o evento fosse melhor. Então, ninguém melhor do que o nosso cliente para falar de nós mesmos. Adicione sempre um clímax nas suas histórias, nas histórias que você vai contar. Márcia, como são essas histórias? Por exemplo, você chegar para o cliente e pegar um evento semelhante, um cliente semelhante a ele e contar como é que você resolveu um problema. Quando você está com seu cliente na sua narrativa para fechar aquele contrato, não precisa só você falar das 1001 maravilhas que você operou. Tenha segurança. Fale de problemas que você resolveu, fale de coisas que você superou. Isso gera muito mais confiança do que, às vezes, por insegurança, a gente querer ser perfeita, a que nunca errou, a que nunca falhou. Todo ser humano admira e gosta das pessoas que erram e das pessoas que aprenderam com seus erros. Então, seu cliente vai olhar e vai falar: poxa vida, ela tem tanta experiência, olha quanto que ela já acertou, olha quanto que ela já errou, é essa pessoa que eu quero perto de mim. E para finalizar essa nossa aula, eu vou trazer para você uma pergunta matadora para você fazer para o cliente. Você vai olhar bem nos olhos dele e vai perguntar: cliente, me fale em uma frase o que é que eu posso fazer por você. E nunca esqueça, inspirar confiança para o seu cliente vale mais do que 1000 qualificações. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!